Fala, gente. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite, pastor. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Bom, gente, Boa noite, vamos para pastor. mais Graça e uma... paz. Boa noite, gente. Vamos para mais uma milita. Vamos caminhar para mais um tempo precioso de aprendizado. Deixa eu organizar minha vida aqui. Boa noite, boa noite. Olá, gente. Vamos orar. Vamos orar, falar com o Pai, para nós iniciarmos mais uma caminhada, mais uma noite de revelações. Nós estamos na matéria onde vocês já viram sobre a hermenêutica, que é muito importante para nós entendermos e dar continuidade àquilo que Deus ele tem proporcionado nesse tempo para a vida de vocês, para as nossas vidas, né? Vamos orar, falar com o Pai. Vamos orar para nós iniciarmos. O Luiz Augusto, ora para nós. Boa noite, pastor. Boa noite, meus irmãos. Vamos lá. Deus, obrigado ao Senhor por mais uma aula maravilhosa, Deus. Que o Senhor venha nos alimentar, Senhor, ainda mais, Pai, na sua palavra. Que o Senhor venha abençoar meus irmãos, que dê ânimo para estar continuando nesse estudo maravilhoso. O Senhor venha abençoar cada um dessas pessoas que estão aqui presentes, meus irmãos que estão aqui presentes. O Senhor venha também abençoar o pastor ainda mais, que é o nosso professor. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, que o Senhor venha alimentar, venha dar ânimo para continuar até o final e dê sabedoria para poder te aprender ainda mais e levar essa palavra para quem mais precisa. Obrigado por tudo, meu Deus, que hoje seja uma aula abençoada. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Luiz Augusto, oração poderosa. Que o Espírito nos revele o Espírito que há por detrás da letra, no decorrer dessa noite, no decorrer dessa aula, no decorrer desse tempo em que iremos passar aqui. Bom, gente, nós estamos falando sobre a hermenêutica. Primeiro nós falamos sobre a Bíblia, o que é a capa da Bíblia, sobre entender essa Bíblia agora como sobre o que é, quando surgiu, onde surgiu, por que surgiu, quando veio a escrita. Foi, então, o primeiro momento em que nós estudamos para conhecer o livro que nós carregamos. E agora nós estamos estudando sobre como aplicar ou explicar ou extrair, como entender esse livro, tá? Porque muita gente acha ou pensa que é somente se converteu hoje, Deus falou, tem uma promessa na tua vida, aí vai para o monte, se unge, e aí, se ungindo no monte, já acha que amanhã já pode sair pregando, porque tem chamado, e não é por aí. Davi foi ungido rei e não saiu do pasto. Continuou trabalhando. Ele foi ungido rei e voltou para o pasto continuar cuidando de ovelha. Continuou apacentando ovelha 40 anos, até ele assumir o trono, até ele sentar no trono. Então, tem gente que se converte hoje e quer começar a pregar ontem. E não conhece nem o livro de capa preta que ele carrega. Hoje, várias cores, mas antes era só o livro de capa preta. Então, gente, existem algumas ferramentas, qual eu coloquei aqui para vocês, já passei por isso aqui, mas vou dar uma recapitulada. Qual é o objetivo da interpretação? Fazer a aplicação prática de cada texto à sua própria vida. Aí eu falei muito do significado e a significância. Vocês lembram bem?
Eu peguei o texto de Gênesis 22 e apliquei que ali, Gênesis capítulo 22, está literalmente Cristo ali tipificado. O sacrifício, a ressurreição, de Gênesis capítulo 22. Então, entender o que o autor inspirado quis dizer e entender o que Deus quer nos ensinar. Então, estava falando de Cristo embutido, porque o antigo é sombra, o novo é a realidade. O antigo é a promessa, o novo é o cumprimento. Então, assim, nós vamos seguindo. Tá? Sem o antigo, o novo não existiria. E sem o novo, o antigo não há veracidade, porque é o cumprimento. Então, os textos da Bíblia têm só uma interpretação, aquilo que o autor disse. Os mesmos textos da Bíblia podem ter várias aplicações diferentes, e assim sucessivamente. Então, eu peguei e falei com vocês sobre o que é ferramenta e como devo utilizar a hermenêutica bíblica. Lucas, capítulo 24, por exemplo, está dizendo: e começando por Moisés, lei, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes. O termo expunha-lhes do grego é de hermeneuo, explicar por completo, interpretar. Então, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as escrituras. Ou seja, se em todas as escrituras não está referente só ao novo, está intrínseco no antigo. Aonde está Jesus? Desde Gênesis. Aonde? Desde a criação. Façamos. Plural e não singular. E quando o homem cai, Cristo já está sendo sacrificado ali, em Gênesis. E a promessa já vem em Gênesis. Do ventre da mulher nascerá um. Acabou. Então, Cristo já está ali antes da fundação do mundo, porque tudo foi feito por ele, dele e para ele. Ok? Então, por que é uma ciência? Por que é uma ciência? É uma pergunta. É uma ciência porque tem métodos, normas e princípios que regem a prática da hermenêutica. Ok? A hermenêutica, ela é uma ciência que tem métodos, normas e princípios. Porque ela também é uma arte. Ela é uma arte porque é necessário ter criatividade e juízo. Cada caso será tratado diferentemente para saber quais as regras serão usadas. Por exemplo, se fosse apenas uma arte, chegaria em qualquer lugar, pois não haveria normas. Ok? Se fosse apenas ciência, se chegaria sempre nas mesmas conclusões, por meio das mesmas normas. Então, não é somente isso, é muito mais abrangente. Logo, nós temos alguns propósitos. Quais são os propósitos? Além de seus objetivos claros, pode-se acrescentar auxilia o estudante das escrituras a usar métodos de interpretações eficazes. Ok? Por que métodos de interpretação eficaz? Porque tem gente que pega o altar, o Espírito me deu, e está pregando uma heresia. Porque a palavra não contradiz ela mesma. Nunca. Porque não há confusão. Estabelece princípios básicos da interpretação bíblica como fundamento para o estudo linguístico, cultural e histórico do texto, para que sirva de ponto de partida para a pregação e ensino no exercício ministerial. Por que muita gente peca? Peca, que eu digo não de pecado,
peca no sentido de erro, porque não se aprofunda. Lembra que eu falei para vocês por que veio durante Diego? Acha para mim aí aquele texto que Paulo fala para as mulheres não cortar cabelo. A Assembleia de Deus, por muitos anos, ela colocou e implementou isso como doutrina. Primeiros Coríntios 13, se eu não me engano. Quem encontrou aí? Encontrou, Diego? 1 Coríntios 11, 6, pastor. Lê aí. Pode ler, Augusto. 1 Coríntios 11, 6. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deverá cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhosa para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Pegou? Isso foi usado como doutrina a ponto de excluir muitas mulheres da igreja. Mas foi a solução de um problema que o Espírito instruiu Paulo a responder o pastor de Corinto. Por quê? Corinto era uma terra portuária, onde existia muito prostíbulos, a prática da prostituição. Como o evangelho veio se abrangindo, muitas das que viviam na prática da prostituição começaram a se converter. Com isso, houve uma confusão. Como que andavam as prostitutas daquela época? Andavam com o cabelo cortado. Então, Paulo falou, vamos mudar isso. As mulheres começaram a levar a reclamação para o pastor. Logo, o pastor escreve uma carta para Paulo, perguntando para Paulo, como eu devo resolver isso? Então, Paulo falou, aquelas que se converteram recentemente, está com o cabelo curto, manda cobrir a cabeça. E para de cortar o cabelo. Isso vai diferenciar de quem é e não é. E isso foi, por muito tempo, jogado muitas pessoas no mundo por causa dessa doutrina implantada. Mas por falta de quê? De uma hermenêutica adequada. Pegaram? Como essa, tem tantas outras. Por isso que eu estou aqui, principalmente no B, colocando para vocês. Deixa eu fechar a porta aqui um pouquinho. Por isso que eu estou pegando aqui no B para vocês, estabelece princípio básico de quê? Da interpretação bíblica. Como? Fundamento para o estudo linguístico, cultural, histórico do texto. Quer ver outro detalhe que é muito conhecido de vocês todos, de nós todos? Por que Jesus chega no 4º dia e não no 3º dia? Não no 1º dia? Ou até mesmo quando Lázaro ainda estava doente? Por que ele demora para chegar no 4º? Cada cultura local, né, pastor? Por causa da cultura. Principalmente como os judeus, especificamente essênios. Porque cada judeu acreditava, cada tribo, né, digamos assim, colocando numa linguagem mais contextualizada, acreditava de um jeito. Então, Jesus chega no 4º para quê? Para quebrar uma cultura e uma crendice de quem estava na região. Não é só meramente por causa... O milagre é muito mais do que a ressurreição. O milagre é a quebra de paradigma de uma crença milenar que eles tinham. E a gente dá ênfase no milagre do morto. O milagre do morto é coisa ínfime, perto do que Jesus queria demonstrar. Conseguem captar esses dois exemplos muito básicos? Quando se fala que para a forma cultural, o contexto histórico do texto, para que sirva de ponto
de partida para a pregação e ensino no exercício ministerial. Porque eu assumo a igreja, viro presidente de uma igreja, e eu começo a implantar doutrinas que eu não me aprofundei para embasar. E eu vou te dizer muito mais além. Deus não te dá nada além do que está dentro da própria palavra dele. É por isso que ele manda categoricamente te dizer assim, ó, julgai o profeta. Está correto? Uma profecia. A profecia. Poxa, quem é mais falho? A profecia ou o profeta? Profeta? E por que ele manda julgar a profecia e não o profeta? Deveria mandar julgar o mais falho, que está suscetível ao erro. Mas ele não manda. Ele manda julgar a profecia. Tem gente que aceita ela, vai falar, já começa, é isso que eu te digo. Não, gente. Ó, fica atento. Depois julga. Como que eu vou julgar? Julgar não é de balizar, não. Ó, dentro da palavra. Porque o mesmo Espírito que fala lá, fala contigo. Porque a maior profecia é a palavra. Está entendendo por que essa matéria ela é muito importante para o nosso segmento e permear dentro das Escrituras Sagradas? Então, observa bem, gente, a hora que quiser ponderar e fazer alguma pergunta, essa matéria é mais para isso. Ó, back to back. Que é back to back, ó. Vai e volta. Ok? Então, auxiliar o intérprete na análise crítica do texto, do método empregado e da interpretação de um estudo ou exegese de qualquer texto da Bíblia. Ok? Tá pegando aí? Aí, ó, tem um hino aí que nós gostávamos muito de cantar. A Tânia deve conhecer, deve lembrar bem, os mais antigos aí. As 99 deixou no aprisco. Aonde está na Bíblia que a 99 ficou no aprisco? Só me prova dentro da Bíblia. Rapaz, Jesus deixou as 99 lá, ele estava falando essa parábola, deixando as 99, ele estava deixando, sabe por quê? Porque as 99 eram egocêntricas, soberbas e achavam que sabiam tudo e não precisavam de Jesus. Então, ele estava querendo mostrar no ensino e dizendo assim, que as 99 fica aí, eu vou atrás de uma que precisa de mim, me reconhece e depende de mim. Tanto é que ele deixou, foi no deserto. Deserto é exposição a caçadores, a lobos. Aonde que tiraram esse aprisco? Por amor de uma, ele largou 99 e foi atrás daquela uma. Que hermenêutica é essa? Acha o texto aí para mim, alguém. Vamos fazer uma hermenêutica dentro desse texto aí. Aí a gente canta e diz lá, ele largou 99 por amor de uma, largou segura. Segura onde? No deserto? Deserto é lugar de ouvir? Deserto não é lugar de prova, gente. Fala, Diego. Não é lugar de ovelha. Pois é, gente. Mas a gente canta e prega. Quem achar, lê para mim, por favor. Meu Deus. Mateus 18, 12, pastor. Não sei, lê aí. Eu não vou mais falar, eu quero que vocês agora procurem o texto, que vocês já passaram da fase de conhecer a Bíblia, a capa. Agora nós já vamos lá, lê aí. Vamos lá, Mateus, capítulo 18, versículo 12. Que opinião tendes se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar? Não deixará ele as 99 nos montes
indo procurar a que se perdeu, e se conseguir encontrá-la, com toda certeza, vos afirmo que há maior contentamento sem tirar por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai, que está no céu, não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Vamos ler o contexto? Olha o contexto que ele está dizendo. Ele vem das durezas, né? Versículo de número... Começa desde o primeiro aí, Augusto. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vós converteste e não vós tornaste como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se torna humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Em que recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ainda do mundo, por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, serem atirados no fogo do eterno. Se um dos teus olhos te fazer pecar, arranque-o e lança fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. Desde todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus vêm continuamente e faça de meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes se um homem tiver 100 ovelhas? Augusto, vamos lá pegar Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Depois do 12 aí, vamos pegar Lucas, capítulo 15. Qual, professor? Evangelho de Lucas, capítulo 15. O versículo. Versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu da direção do Pai. Senhor? Leia o versículo 4 até o 7. Capítulo 15, Lucas, capítulo 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixando no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou, até que a encontre? Qual a versão de todo aí que está no deserto aí, gente? Para mim está deserto. É a tradução original, não o campo. Quem acha no campo está no pasto. Campo a gente lembra de campo verdejante. É a versão original. Continua, Luiz Augusto.
E assim que a encontra, coloque-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e rumo para casa. Ao chegar, reúna seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai vós comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Então, primeira coisa que tinha que ser feita, se ele deixou as 99 no aprisco, que foi atrás da uma, a primeira coisa que ele deveria fazer não é chamar amigos e vizinhos, voltar para o aprisco, comemorar que ele achou aquela uma, junto com os outros irmãos que estavam no aprisco, Verdade. Não era o mais correto? Não era, não era, gente? Me ajude? Verdade. A exegese do texto, É verdade. E o versículo 7 aqui é bem enfático, fica legal aqui, o 15, versículo 7. Leia. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Vocês pegaram? Jesus estava respondendo aos fariseus que se achavam o dono da verdade. Sabe por quê? Na igreja hoje, as pessoas desviadas, a gente acha que não tem mais valor nenhum, e não precisa, não. Quando volta, a gente quer criticar. Se o pastor bota e restitui alguma coisa que ele deixou restituído, está aqui, vamos embora, vamos para dentro, vamos para cima, vamos trabalhar. O pastor é criticado, voltou para a igreja ontem, o pastor lá é chegadinho. Mas ainda bem que isso não acontece na igreja de vocês, não. Só na Shalom. Está entendendo, gente? Como é importantíssimo nós entendermos aqui. O texto está enfático e está claro. Apesar da tradução aí mais atualizada do Luiz Augusto, leu, vocês observam que eu peguei o texto que está muito mais claro para vocês observarem e entenderem. Ele deixou as 99, foi lá no deserto, lá no deserto. E a gente canta a vida toda que deixou no aprisco, Ainda faz as comparações. E o pastor ainda não quer deixar a igreja para ir atrás da ovelha perdida. Ai, 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 ai. Bom, gente, nós precisamos compreender com muita clareza, tá? O que eu coloquei para vocês aqui dos princípios básicos, tá? E fundamental, tá? Para nós entendermos isso. Aí vem o C, auxilia o intérprete na análise crítica do texto. Isso é análise crítica do método empregado e da interpretação de um estudo ou exegese de qualquer texto da Bíblia. Então, essa é a função da hermenêutica. Aí, dentre essas funções da hermenêutica, cabe a hermenêutica como ciência da compreensão de textos bíblicos, compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente histórico-cultural, gramática das línguas bíblicas e língua original do texto. B, explicar o verdadeiro sentido do texto, utilizando-se de todos os recursos linguísticos, culturais, históricos e geográficos. Vocês não podem deixar de anular isso, até porque tudo que Deus fez dentro da Bíblia teve link e ponta do Antigo com o Novo. Nada foi por acaso sem nexo. Tudo está conectado, literalmente conectado. Ok? Já mostrei para vocês e provei por A mais B que essa luz que está lá era Jesus. A luz que está aqui em Gênesis. E viu Deus que a luz, capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz era o próprio Cristo. Por isso que vai dizer que tudo foi criado dele, por ele e para ele. A partir disso veio a formatação de todas as coisas.
B, explicar o verdadeiro sentido do texto, utilizando-se de todos os recursos linguísticos, culturais, históricos e geográficos. C, transpor o abismo entre o autor, a audiência e a cultura das escrituras com o leitor e a cultura moderna. D, auxiliar o cristão em sua missão de proclamar Jesus, Senhor e Salvador do mundo. Essa é a função da hermenêutica. Se você não consegue ver Jesus em Gênesis, você não vai ver Jesus em nenhuma parte da Bíblia. O capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 e o capítulo 3 está respondido no capítulo 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse. Pegou? Pode repetir o capítulo de Apocalipse, por favor, pastor? Capítulo 21, 22, 20, 21 e 22. É uma resposta ao capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Hermenêutica. Pastor, Eu. no curso de Apocalipse, eu gosto sempre de lembrar, né? Nós estudamos muito, né? Esses capítulos 19, 20, 21 e 22. Até marquei muitos aqui, né? Onde tem muitas passagens, como você falou agora, que está dentro do capítulo 1 e 2 de Gênesis. Exatamente. Perfeito. Bem lembrada, Adriana. Aqui no capítulo 22, no versículo 2, posso ler? Pode. Para dar uma lembrada. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida. Se você observar lá, o caminho da árvore da vida estava fechado. Aqui já é Apocalipse, o caminho está aberto. Exato. Exatamente. Hermenêutica. Bonita essa hermenêutica. Muito bonita. Mas a gente vê... Aí, quer ver outra hermenêutica linda, pegando um gancho do que a Adriana colocou aqui, corroborou com a gente, com os colegas? Sim. Qual a árvore que estava no meio do jardim? Para quem já ouviu isso, ajude. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? A árvore da vida. A árvore da vida. Então, quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? O pregador. Foi Eva. É. Eva. Abre lá, Gênesis. Vamos lá para Gênesis. É uma loucura, gente. É, muito bonito. Desde a primeira aula que eu já me encantei para essa hermenêutica. Vamos lá para Gênesis. Capítulo 3. Quem pode ler para mim? Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Dá a ênfase bem. Vocês têm que aprender a dar ênfase, porque já disse para vocês, na hermenêutica vocês têm que aprender. A leitura do texto é 50% do sermão. Entendam bem isso. A leitura do texto, gravem isso. A leitura bem lida do texto é 50% do sermão. Então, toda vez que uma ênfase que você quer dar no seu sermão, você encorpa e dá ênfase da leitura também. Vai, Diego, novamente. E da árvore do início, aqui, ó. Árvore. Mas do fruto
da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe. Primeiro que Deus não falou nada para tocar, isso ela aumentou por conta própria. Olha a hermenêutica. Isso foi acréscimo de Eva. Perfeito? Porque o coração já estava deturpado. Vira aí, Diego, Gênesis 2. Sim. No início? Versículo 9. Versículo 9, capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do... lá na Bíblia de vocês, gente? Não. A minha tem. Na original tem. Tem não. Não entendi, pastor. Tem uma vírgula. Por quê? Ah, Dois corpos podem habitar o mesmo local? Não. Há uma centralidade? Não. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. árvore da vida. Porque é o centro. E aí, continua, Diego. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saia um rio do Éden para regar o jardim. Saía, vai a leitura. E saía, cadê? Não é saia, e saía um rio. Cadê? O 10, Aí sai. versículo 10. Não, não tem saía, não. Vai. Tem, Não, saía um rio do Éden para regar o jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ok. Vamos lá. Vamos ver qual foi a ordem de Deus, então. Isso aí é o que está lá em Apocalipse 20, né? Não, 2, versículo 2. Vamos primeiro para a ordem de Deus. Versículo 17, Diego. Do 2? Isso. Versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, aí vírgula, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou alguma coisa para não comer e nem tocar? Só falou para não comer. Para não comer só. E não falou que ela estava no meio do jardim, ué. Falou não. Vocês conseguem captar isso? Aí vamos lá. Vamos lá pegar o texto lá, que eu acho muito magnífico, que traz isso à baila, tá? Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo de número 9. Quem pode ler? Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Capítulo 2. 9, versículo 9. Sim. Isso. Repete. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias do que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Continua. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão,
para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora leia o versículo 7. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, dar-te-ei comer da árvore da vida, que há no meio do paraíso de Deus. No meio do paraíso de Deus. A árvore da vida que estava no meio, mas Eva pegou e colocou a árvore que o desejo do coração dela queria. A do conhecimento. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim foi Eva, não foi Deus. Até anotei aqui nesse versículo 7. Doutora Adriana, sim. Você entende que uma hermenêutica bem apurada te leva, uma hermenêutica não bem aplicada te leva a cometer erros graves? Vai, Adriana. Então, até anotei aqui nesse versículo 7, na nossa aula, né, que esse versículo 7 é a promessa de Deus. Isso aí. Se você olhar a hermenêutica de Apocalipse, para cada igreja, Deus está restituindo uma promessa, mas só para os vencedores. É por isso que nós entramos lá e você observe, todos serão salvos, mas nem todos são vencedores. Sim. Por isso, a salvação vem para todos, mas o reino vem para poucos. Pouquíssimos. Verdade. Forte. Entendeu? A palavra está clara. Aí, observe. Para quem gosta de churrasco, Deus permitiu o homem comer carne a partir de quando? Está vendo? A Bíblia tem resposta para tudo, gente. Lê para mim, Diego, aí, Gênesis, capítulo de número 2, capítulo 1, melhor dizendo. Lê o versículo 29, 30 e 31. 29 e 30. Lê o 29. 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, assim foi. Então, segura. Preste bem atenção, é isso que eu falo. Mais uma vez, Diego, se policia na leitura. A erva verde foi para alimentar o homem, os animais da terra, para tudo. O homem não podia comer carne. Versículo 30. E todo animal da terra. Aqui parou. Observe. Que produz semente, vos será por alimento. E todo animal da terra, e toda árvore do céu, é cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda erva verde para alimento. Para todo animal, para o homem e para os animais. O homem não podia comer carne. Porque a carne é a origem da morte. Quando eu falo na igreja aqui, não adianta você pensar que vai ter picanha no reino, não tem picanha, não. A turma ri, mas é verdade, é a origem de morte. Se a morte vai ser banida, aonde que Deus, então, permitiu comer carne, pastor? Hein, professor? Abra lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Isso é hermenêutica. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Pegou? Agora ele já acrescenta. Então, agora, depois do dilúvio, depois do pecado, depois do dilúvio, depois de tudo aconteceu, ele permite o homem comer carne. Estão entendendo que a matéria
ela, embora pareça um pouco chatinha, mas é de suma e fundamental importância. É só pegar e ler o retroativo. Do capítulo 1 até o capítulo 8. Me mostra onde Deus permitiu comer carne. Não existe. Então, gente, nós estamos começando a caminhar. Pastor, Eu. é o Cláudio. No 4 está dizendo que não é para comer carne. Sim, eu estou dizendo. No 9, 4. Do capítulo 1 até o capítulo 8 não existe. Não tem permissão. Não tem. Só no capítulo 9. Entendeu, gente? Vamos caminhar, então? Isso é auxiliar o cristão em sua missão, porque nós temos uma missão. Mas qual é a nossa missão? Ensinar errado ou certo? Ensinar certo. Essa missão é proclamar Jesus, e proclamar Jesus da maneira correta. Então, não discuto com ninguém que quer discutir e falar salvação se perde, salvação não perde. Eu não discuto. Peço o Espírito que possa trazer a revelação. Eu provo dentro da Bíblia. Pastor, rapaz. Paz, Lúcia. É porque ele está falando do capítulo 9, versículo 4. Mas é que o 4 fala que não pode comer, no caso, o animal vivo, com sangue. Sim, aí o sangue fala de vida. Eu entendi. Ah, tá. Agora que eu entendi. Obrigado, Lúcia. Agora eu entendi, Cláudio. Quando for assim, você exemplifica. Tá? Não pode comer carne de animal vivo, igual o sangue. Por que não vai comer sangue? É outra hermenêutica que vamos fazer. Porque o sangue é vida. Sangue é vida. Pastor, é nessa linha aí que o Testemunho de Jeová desenvolve a tese teológica dele, né? Exatamente. Perfeitamente. Por quê? Lembra, gente? Por que a mulher tem o seu ciclo menstrual? A mulher não é o símbolo da igreja? Ela tem o seu ciclo menstrual porque no seu ventre é como se fosse um jardim, ambiente de vida. Logo, tudo que é morto, ela joga para fora. Por isso tem o ciclo menstrual. Deus não dá ponto sem nó, ué. Por que ela menstrua? Porque tudo que é morto não pode permanecer. Então, joga para fora. O que está sendo jogado ali é a morte. Porque o ambiente de vida não pode gerar a morte. Não pode permanecer a morte. Não pode proliferar a morte. É por isso que tem um ciclo menstrual. Tudo que é morto está sendo jogado para fora. Está falando que a gente não pode comer sangue. Mas quando a gente come um churrasco mal passado? Tânia, sangue é sangue, não é carne. Toda carne tem sangue. Sangue é sangue, sangue puro. O animal... Você fechou aí, Stephanie. Deixa ela falar. Sangue é sangue. É você matar um animal, botar o animal quando morre, você não tem o sangue que está saindo? É o sangue, não a carne. O sangue, não a carne. São aquelas sessões que o pessoal... Carne mal passada, carne bem passada, eu amo carne mal passada. E como que é uma beleza? Sangue é sangue. Pastor Juliano está perguntando se pode comer galinha com pardo. Não pode, não, mas Se é pecado. E antigamente, a mamãe fazia qualquer tipo. Gente, escuta. Presta atenção, vamos lá. Nós não vamos entrar no mérito agora, vocês vão ter isso. Nós estamos fazendo aplicação de hermenêutica. Ok? Vamos se ater à matéria da hermenêutica. Dúvida, nós vamos ter muitas e vamos ter mesmo. Isso é fato. Só que eu vou mostrar para vocês.
porque o sangue derramado é uma abominação. Por isso que o sangue derramado na terra, o sangue de Abel derramado na terra, reclamou os seus dons. O sangue dos justos até hoje, eles clamam no trono por vingança. É muito mais, gente, do que simplesmente comer. Por isso que nós nos perdemos muitas das vezes. Fecha aí, Stephanie, tá dando eco aqui, quando perguntar se é isso. É por isso que muitas vezes nós não entendemos o nosso servir a Deus. Não é por legalidade, por certo ou errado, pecado ou não. É por relacionamento e porque eu amo. E quando eu amo, eu não faço, independente se é certo ou errado. Relacionamento com Deus não é seguir uma regra rígida. É você renunciar à sua vida porque você o ama, independente de qualquer coisa. Quando nós servimos a Ele por regra, é melhor não servir. Vai por mim. Pastor, o que é isso? Professor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você não é capaz de renunciar à sua vida por quem te amou, mesmo você sendo quem era, e você não é capaz de renunciar à sua vida, algo está errado. Nem tudo que eu faço é errado, mas tudo que eu faço que a minha esposa não gosta, mesmo sendo certo, eu deixo de fazer, porque eu não quero magoar, porque ela não gosta. Se ela não gosta, independente do que seja certo, eu evito. Isso é princípio de quê? Renuncio à minha vontade por algo que eu amo. Pegaram? Qualquer tipo de sangue, comer é pecado. É contra os princípios bíblicos e ordenança. Respondeu? Aí, se você me perguntar o porquê, aí nós não vamos ter tempo hoje de te mostrar aqui dentro da Bíblia. Porque eu passeio nela. Respondeu? Flavinha, Juliana, Tânia. Abre aí, Stephanie. No caso da galinha, eu particularmente não gosto, mas eu entendo que não é beber o sangue, está voltando no movimento. Então, acho que não era muita coisa. Me explica aí o que é galinha ao molho pardo, para mim entender. É o frango, o renegado está perguntando aqui. É o frango renegado. Não precisa dizer quem está perguntando. É assim mesmo, gente. Ó, desde Gênesis é assim, desde a criação. Adão, onde tu estás? Eu não perguntei o que tu fizeste. Adão, onde estás? Ó, eu vi que estava nu, me escondi. Quem te mostrou que estava nu, Adão? Foi a mulher que o senhor me deu, ué. O padre é o senhor que me deu a mulher. A mulher, quem te mostrou? A serpente. A serpente. E aí? Não tem quem acusar? Vai. É um jogando para o outro. Fala aí, me explica aí o que é o frango ao molho pardo, gente. Pastor, estão falando de sangue cozido, tipo chouriço. É o sangue do porco cozido. Não, galera. Chouriço é pecado. Eu, quando era do mundo, comi chouriço. Depois que eu entendi, nunca mais comi. Então, é a mesma coisa a galinha e o molho pardo. É a mesma coisa, galinha ou molho pardo? Porque tira-se o sangue e coloca junto para cozinhar com a galinha, é a mesma coisa. Eu, particularmente, não gosto. Entendeu? Bom, gente, isso aí eu mostro para vocês dentro da Bíblia, categoricamente, porque o sangue é vida. Ok? Bom. Opa. Ô, pastor, eu
eu tenho uma tese, não sei se é o correto, mas tu vai me dizer se está correto. Se for bíblico, é correto. Se não for, não tá não. Vai lá. Não, Fala aí. Quando a gente não tem o conhecimento e pratica, no caso aí do sangue aí, do que o pessoal está falando aí, eu acredito que não seja pecado, mas quando você já tem o conhecimento, aí passa a ser pecado. Você está fazendo, tendo conhecimento que não é lícito fazer. É por isso que não é a sua teoria, não. É teoria bíblica mesmo. A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Ué. A partir de hoje para frente não é mais ignorância. Você tomou conhecimento? Pegou? É bíblico, isso é bíblico. Está corretíssimo, Messias. É bíblico isso. A partir de hoje, você tem conhecimento, Deus perdoa o tempo da ignorância. A partir de hoje para frente, não, já não é mais ignorância. Você tem conhecimento. Show. Apesar que eu não gosto dessa parada aí, não. Chouriço aí, né? Eu também não, nunca gostei. Pastor, Entenderam, posso gente? fazer uma pergunta para ver se está dentro daquilo que nós estamos estudando na hermenêutica? Fala aí, Moisés. Moisés, deixa eu te ver. Não lembro de você, não. Do seu semblante, não. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver aí, por um minuto aí, deixa eu te ver. A hora que você for vocês forem fazer pergunta, abra a câmera. Isso, aí. O pessoal te ver, te conhecer. Você é colega de classe, vai passar 2 anos aqui com o pessoal e ninguém te ver. Vamos lá, vai, fala aí, Moisés. Algumas aulas atrás, nós falamos acerca a colocação do ladrão na cruz, entre reino e paraíso. E hoje, aqui em Apocalipse, a qual nós acabamos de ver também, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, que a gente estava falando sobre a árvore estar no meio do paraíso de Deus, isso tem alguma ligação quando Jesus fala que o ladrão estaria com ele no paraíso? Sim. Sim. Porque do paraíso, todos nós fomos tirados sem vontade, à força e sem culpa, por conta de Adão. Então, por isso que o paraíso você ganha de graça, porque é injusto você ser condenado por algo que você não fez. Mas o reino não, o reino é por mérito, é trabalho. Esse paraíso aí é o reino dos céus, é o jardim. né? Não, é o jardim. Não? É o jardim? Não, é o jardim. Entendi. Então, o jardim não é o paraíso? O jardim é o paraíso, mas não o reino. Mas foi a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez o ladrão estará com ele no paraíso. A árvore estava onde? No jardim. O jardim é o paraíso. É como se ele fosse, no caso, ter acesso à árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem era a árvore da vida naquele momento? É Cristo. Cristo é. Por isso que ele disse, hoje mesmo estarás comigo. No paraíso. Por quê? A árvore da vida sou eu, ué. Essa árvore da vida do meio do jardim é Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. Satanás. E hoje, olha a hermenêutica, hoje, a árvore está exposta novamente para a escolha. Ou você escolhe Cristo, que é o caminho da salvação, ou escolhe Satanás, que é o caminho da perdição. Ou você escolhe a árvore da vida, que é Cristo, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a sua vontade, que é Satanás. Ele deu novamente a chance do ser humano decidir. É como se vivemos um Éden de uma forma atualizada. É isso aí. Por quê? Por isso que vão haver quantos julgamentos, gente? Quantos tribunais? Lembre-se, quantos tribunais vão haver? São 3. São 3. Primeiro, qual é? Da igreja. O da igreja, que é a parousia. É no ar. Por isso que ele não vai condenar ninguém sem dar oportunidade.
a parousia, mas ele não vai... Primeiro ele começa por casa, para depois começar por fora. Segundo tribunal vai ser o tribunal das nações. E o terceiro tribunal e último é o grande trono branco, que vai ser realmente os que já estão condenados. Então, assim como a salvação começa de dentro para fora, também o julgamento, também os tribunais, acontecerá de dentro para fora. Assim como você ganhou vida, assim como você morreu de dentro para fora em Adão no espírito, você também ganhou vida de dentro para fora. Então, o julgamento vai acontecer de dentro para fora, de dentro da igreja, ou seja, no meio do povo, para fora, nações e o grande trono branco, o juízo final. A Bíblia não dá ponto sem nó. Onde morreu primeiro? No espírito. Adão e Eva... Adão estava onde quando Eva comeu da árvore do conhecimento? Do lado dela. Ó, a serpente disse que não. Aí Adão, mas Deus disse que não. O pai disse que não. Disse que morre. Ó, a serpente não morre. A Eva fala, a serpente disse que não morre. Aí Adão fala, o pai disse que morre. Então tá bom, então come você. Vou comer. Comeu, ele olhou, não morreu não. Não tinha conhecimento e nem senso de que era morte. Mas no espírito eles morreram na hora. Então ele pega e come também. Estão entendendo, sim ou não? Por isso se pergunta, onde é que estava Adão quando Eva comeu do fruto? Bem do ladinho dela. E pastor? Tão covarde que é, tão covarde que ele foi, que ele esperou para ver se ela morresse, ele ia ficar bem bom aí, ó. Se morresse de fora para dentro, mas morreu de dentro para fora. Tanto é que, quando Deus chegou, antes ele sentia. Precisou agora ouvir. Porque Deus não se escuta. Lembra que eu ensinei para vocês? Deus se sente, entende e ouve o direcionamento. Mas vem de dentro para fora. Deus não fala aqui primeiro. Primeiro ele fala aqui. Se ele começou a falar aqui, porque aqui está morto e precisa ressuscitar. Por que ele fala aqui, pastor? Porque você, com ele, é um espírito, não é diferente. Então ele fala no teu espírito. Se eu não me engano, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Abre aí para mim. Ou 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, 17. Quem encontrar, leia para mim. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor... Isso aí. É o quê? É o mesmo Espírito. É o mesmo. É o mesmo, quer dizer... Justificação, né, pastor? Na tradução, é um só. Exatamente, Adriano. Então, é um só. Entendi. Torna um só com ele. Por quê? Porque houve separação. Agora é um só espírito. Então, Deus fala no seu espírito, traz entendimento na tua mente e faz você ouvir e ver o direcionamento. Pegaram? Então, não adianta, gente. A gente pode até querer interpretar do nosso jeito, mas, não tem mais. Mostra na Bíblia. Porque ela, de fato, as Escrituras Sagradas, ela é inerrante. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é inerrante. Por isso que nós temos que pegar essa hermenêutica, porque ela nos auxilia a fazer uma aplicação adequada, uma transmissão dessa missão que nós temos, que é proclamar Jesus, Senhor e Salvador do mundo. Está claro isso para vocês até aqui, gente? Alô? Sim. Está claro até aqui? Está ficando claro? Se não dá... Cadê? Cláudio, fala aí. Sim. Cadê o Cláudio? Sumiu? Tá aqui. Sim, estou aqui, pastor.
Olha lá, gente. Ó. Objetivo, qual é o objetivo? Nós falamos da função, tá? Qual é o objetivo da hermenêutica? Aproximar o leitor ou escritor do texto bíblico, para que tudo que o autor, texto, disse possa ser entendido pelo leitor, que sou eu e você. Diminuir a distância por questões de tempo, cultura e língua. E aí, vamos conceituar, eu decidi pegar isso aqui e botar aqui, para conceituar, que às vezes as pessoas confundem. Nós estamos estudando hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Ok? O que é a exegese? É a arte de extrair e entender um texto, ou seja, é tirar, exegese, é extrair, é tirar de dentro do texto. E aí, então, vem a homilética, para que não haja confusão. O que é a homilética? É a arte de se preparar, organizar e apresentar o sermão, palestra, discurso ou estudo. A homilética vai se ensinar, preparar o sermão, início, meio e fim, introdução, corpo e conclusão. A homilética também vai te mostrar o que é um sermão expositivo, temático, ok? E assim sucessivamente. E aí tem, por último, a retórica ou oratória. O que é retórica ou oratória? É a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos. É por isso que eu estou falando para vocês que 50% do sermão é a sua leitura. E estou batendo muito nessa tecla. Ok? Deu para entender a diferença? Hermenêutica, exegese, homilética e retórica. Pode copiar com calma aí, que eu estou vendo gente copiando aí, pode copiar tranquilo. Pastor, Oi. dentro do que o senhor está falando aí a respeito de Adão, quando ela comeu o fruto, Eva, aí, no caso do Adão, por falta de conhecimento, ele acabou comendo também. Ele viu... Conhecimento, não. Negativo. Adão era o que mais tinha conhecimento. Então, por que ele comeu o fruto? Entendi. Como eu e você pecamos hoje. Mesmo sendo crente. A gente acha que pecado é só adultério, é só mentira, é só roubar. Da mesma que desobedecemos hoje, gente. Ninguém é perfeito aqui, não. Mesmo que a gente tenha todo conhecimento, a gente não... Aí, ainda estamos. Enquanto tiver nesse corpo de Adão aqui, é uma desgraça. É uma miséria terrível. Enquanto tiver nesse corpo. Tanto é que a última coisa, lembra que eu falei? A salvação é uma, ok? Ela acontece em 2 momentos. Já por isso que a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne não. Porque ela aconteceu no espírito, está acontecendo organicamente. Ela aconteceu judicialmente, porque judicialmente nós estávamos todos condenados em Adão. A raça humana. Toda criança que nasce fora do berço evangélico hoje nasce condenada. Como, então, se livrar disso? Trazendo conhecimento e levando ela a reconhecer Cristo. E aí aconteceu judicialmente, está acontecendo organicamente. E acontece em 3 momentos. Já aconteceu no espírito, está acontecendo na alma e no corpo. Está acontecendo na alma e o último estágio é o corpo. São 3 estágios. 3 estágios. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo que ele vai dizer, quer ver? Achei para mim alguém, o texto que diz que é necessário
que aquilo que é corruptível se transforme na incorruptibilidade. Se não me engano, está em Gálatas, eu acho. O Colossenses. Tessalonicenses, né? Lê aí, Diego. Lê aí, falou, lê aí. Eu acho que é a 1 Coríntios 15, 53 e 57. Leia, por favor. Leia, pastora Kiss. Porque convém... Está aberto? Tá, pode ler. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imoralidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão, e onde está o inferno, a tua vitória. Pegou? Por quê? Todo o corpo ele estava condenado. Ainda, enquanto nós estamos no corpo de Cristo, o Espírito Santo está nos purificando de dentro para fora, tratando o nosso sentimento, nossa vontade. É por isso que a alma, que a gente fala que é coração, a alma é a sede do sentimento, da vontade, da volição. Então, é por isso que o Espírito Santo, a Bíblia não diz que o Espírito que convence o homem dos seus maus caminhos, não está falando só da conversão, gente, de todo o processo. Porque a nossa natureza é má e pecaminosa. O Espírito Santo é que está trabalhando em nós, tornando novamente. Por isso que ele nos gerou. O último estágio a ser restaurado será o nosso corpo. Tanto é que eu sempre digo, nós temos um corpo. Nós somos uma alma que tem dois corpos, um corpo espiritual e um corpo material, físico. Esse mesmo texto aí, pastora Kiss, versículo de número 42 em diante, leia para mim. Assim também a ressurreição dos mortos. Parei um pouquinho aqui. 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. Ignomínia na tradução, segura, ignomínia na tradução é desonra. Desonra. Continua. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Está vendo? Olha só, não é porque nós nos convertemos que não temos fraqueza. Por isso que a Bíblia diz que ele fortalece as nossas fraquezas. Isso. Continua. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí não é corpo animal, né? O termo original, se há corpo almático, há também corpo espiritual. Mesmo falando de animal, já sabe, nós somos animais, né? Só que racionais. Então, é uma afirmação. Se há corpo natural, também há o corpo espiritual. Só que hoje o nosso corpo ainda é limitado, né? Pela morte, pela doença, pela fadiga, pelo cansaço, pelo pecado. Esse 43 aqui, pastor, 45, fala a respeito do que o senhor falou numa aula anterior aí, que está dizendo assim, assim está também escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão é espírito vivente, que no caso seria Jesus? Jesus, o último Adão é Jesus. Por que ele é o último Adão? Porque ele se fez carne também, só que ele habitou no corpo do pecado, mas sem pecado. Entendi.
Em resumo, esses versículos, né, do capítulo 15 ao 41, 58, diz que a morte é consequência da desobediência, né? Consequência da desobediência, porque o homem não foi criado para morrer. A morte é uma intrusa na criação. Respondeu aí, o Messias. Respondeu sim, pastor. Então, assim, Adão não só tinha conhecimento, como ele tinha. Mesma coisa Jesus, gente. Na mesma proporção, Jesus foi tentado até mais. Mas ele decidiu ser obediente. E deu. Por que Adão condenou toda a raça humana? Porque ele decidiu não dar crédito a Cristo. Por isso que a Bíblia está atrelada ao muito, muito importante. É você crer independente de qualquer situação. Ele não creu no que o Pai disse. Ele deu crédito a outra voz. Entenderam? E isso ainda continua acontecendo, né, pastor? Claro, porque as pessoas hoje não dão crédito à palavra de Deus. Na verdade, não é só quem está fora que não dá crédito, não, quem está dentro também. Hoje a gente é crente. Principalmente quem está dentro. Está exacerbado lá em cima, afogueado, crendo na promessa. Passou 1 ano, 2 anos, nada aconteceu, a gente já está querendo desviar. Jesus, Deus do meu, e que você não conhece. Por isso que as revelações da Bíblia não pode ser meramente humana, teológica, e nem porque você é crente, tem que ser por revelação. Estudar a Bíblia aqui não é meramente passar o tempo e dizer eu estou estudando teologia e bate no peito, eu sou teólogo. Você vai se arrebentar na vida, não vai conseguir evoluir, porque você tem que dizer eu sou cristocêntrico, amo a palavra, estudo ela, vivo ela e ela se revela para mim. Ô, pastor. Fala aí. Muito forte, pastor. Dá para entender um pouco aqui a hermenêutica, ela vem em cima dessa palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aí, no caso aí de Pedro, no caso aqui É Pedro, Tiago e João. Então, ali se coloca também 3. E ele estava no meio. E ele está no meio. E quando o Cristo retornar, no caso aqui, vai ser Elias e Moisés? Vai ser como testemunha, né? Vai ser 3 também. Eles vão vir pregar na terra, né? Tanto é que quando a igreja sair, o caos se estabelece. Moisés e Elias voltam para pregar ainda ao povo de Israel. Muito forte, muito forte. E aí, porque todos têm que passar pela morte, a não ser que depois que Cristo vier, eles não vão estar aqui. Nem todos veremos a morte, porque seremos transformados, arrebatados. Ele já não vai estar. Então, agora, Moisés e Elias têm que vir, passar pela morte, ressuscitar novamente e ir embora. Para provar, literalmente, quem são os homens ovacionados hoje em Israel? Até hoje. Tido como os maiores profetas. O príncipe dos profetas, que é Elias, e o homem da lei, que é Moisés. Moisés. Então, pastor, eles virão, pregarão e terão que passar pela morte? Eles serão assassinados pelo anticristo. Caraca. Porque a Bíblia está, no caso, a Bíblia relata que eu acredito que Moisés ele foi, vamos dizer, arrebatado, porque senão o povo poderia meio que idolatrar o corpo, os ossos, aquilo que sobraria dele. Então, as 2 testemunhas terão que vir pregar, como o senhor acabou de falar, morrer nas mãos do anticristo, e para que pudesse, no caso, ressuscitar novamente, né?
Ué, e para que o povo de Israel dê credibilidade. Porque se for outra pessoa, é como se estivesse pregando e ninguém dando ouvido e nem acreditando naquilo que está sendo pregado, né? Exatamente. Vocês reparem que, até hoje, gente, Israel não acredita em Jesus. Velho. Jesus não é o Messias. Eles estão esperando o Messias até hoje. Eu ia perguntar isso aí agora para o senhor, sobre essa questão. Israel não acredita. Jesus, para eles, só foi um grande profeta que passou por lá, mais nada. No caso, Tanto é que o túmulo... Segura. Tanto é que o túmulo de Jesus, todo mundo vai visitar. Vai lá no túmulo de Davi, se você entrar de qualquer maneira lá, vocês não te arrebentam, até te apedreja de mato. E é muito bem guardado o túmulo de Davi, tá, gente? Muito bem guardado mesmo. Então, assim, hoje, quando que Israel vai se voltar para dizer, poxa, Jesus já veio? Quando o anticristo cortar a oblação. Porque na cabeça de Israel, Jesus vinha restabelecer a terra. Mas ele não veio fazer isso. Primeiro, ele veio estabelecer o mundo espiritual. E vai voltar, por isso, o reino milenar, para estabelecer a terra. Restaurá-la. Israel, até hoje, espera o Messias, que ainda não veio, para eles. Pastor, Eu. mas quando Jesus voltar para estabelecer, que dor que vai ser para Israel, né? Para o mundo, Cícila. Para o mundo, porque não acreditou. Né? Para o mundo. É muito triste isso, porque só Deus mesmo para ter misericórdia. Por isso que o tempo de quem não veio pelo amor, vem pela dor, vai acontecer lá, não é agora? É lá. Agora ninguém sabe o que é dor, não. E sabe o que, pastor? E não sei se é isso, mas dá a entender que é por isso que Jesus fala que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel, né? Porque por esse tempo de dor que vai chegar, porque eles não aceitaram pelo amor e vai ter que conviver com a dor para reconhecer que Jesus já tinha voltado, já tinha vindo, né? Exatamente. Então, gente, observe, quer ver? Cadê Moisés? Você que perguntou sobre... Vamos ler lá, gente. Eu já mostrei para você, vamos fechar a aula aqui, fazendo uma breve hermenêutica do capítulo 11 de Apocalipse. Moisés que perguntou e deu ênfase aí, porque eu não gosto muito quando vocês colocam assim, o senhor falou aí, não, eu não, a Bíblia falou. Eu nunca falo que está fora da Bíblia. Então, eu tenho que ir lá para não ficar isso no ar. Aí o senhor falou. Aí depois... Rodeguer, antes de eu passar para cá, respondeu a sua pergunta aí, Rodeguer? Respondeu? Olha lá, Stephanie corre, Stephanie. Fala, Rodeguer. Respondeu, pastor? Respondeu sim. Ele não queria que abrisse o áudio, não. Essa turma pensa aqui que, por fato de eu estar aqui longe, vocês pensam que eu não estou na sala de aula e não vejo tudo. Eu vejo tudo, gente. Estou vendo tudo. Então lê para mim aí, Moisés, capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo número 1. Isso. Vai dizer assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte aos adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior,
e não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Segura. E elas... Observe. O texto está dizendo que ele mandou medir. O diabo vai achar que entrou no Santo dos Santos, sentou, mas nem no Santo ele entrou. Ele está no átrio. Caraca. E lá ele vai achar que você sentou no trono. Continua. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1270 dias. Isso fala vestidos... dos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Eles vão profetizar, que foi o que aconteceu. No passado vai acontecer de novo. Vai. Vestidas de pano de saco. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairão fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que tiveres profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Aí já está provando que é Moisés e Elias, correto? Moisés, ele disse, claro, segundo as minhas palavras, não choverá. E não choveu durante 3 anos e 6 meses na terra. Elias. E aí, quem transformou a água em sangue? Moisés. Através da palavra de Moisés. Continua. E pragas, quantas vezes desejarem. Versículo 7. Quando eles tiveram terminado seu testemunho, a besta que vem... Moisés, fecha o seu vídeo. Pode fechar o seu vídeo, que deu uma travada aí, você só lê. Lê aí. Continua lendo. E a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos... Acontecerá o quê? Vai acontecer o quê? A besta vem do abismo, os atacará, irá vencê-los e matá-los. Morre ou não morre? Morre. Ué, tá aí, tá escrito. Os 2 morrem, ué. Continua. Mas ressuscita, continua. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma, é Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Pegou? E não permitirão... Sim. Vai embora. Vai. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos... Continua. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Pegou? Então, assim, gente, hoje eu estou só uma exegese base. Eu não gosto de falar nada, que quando falo me preocupa muito. Quando você fala, o senhor colocou aí, eu quero ir para a Bíblia e colocar. Eu não falo nada que não esteja na Bíblia. Depois, eu tenho um caminhão de textos para passar para vocês, provando que é Moisés e Elias em toda a Bíblia.
a começar por Zacarias, Malaquias, Mateus, Lucas. É por isso que aí, com base no que o Felipe... Cadê o Felipe? O Felipe foi abduzido? Com base no que o Felipe tinha colocado lá atrás, tinha colocado lá, como que eles souberam, é justamente porque eles conheciam as Escrituras. Tanto é que quando os fariseus conheciam a Escritura, veio perguntar a João, pergunta a João, por que tu batiza? És tu Elias? Não. És tu o ungido, o Cristo? Também não. És tu o profeta? Também não. Eles conheciam, sabiam. Pode falar, Diego. Estamos falando aí de Apocalipse, falamos de vinda, né? Puxaram bastante gatilhos. Eu queria saber, pastor, a exegese melhor, quando dizem que os tímidos não herdarão, né? Que eu aprendi de uma forma lá na Assembleia de Deus. Ai, Deus. Não fala de timidez, não, gente. Não é tímido na nossa língua, não. Lembra isso pra gente? Não é timidez da nossa língua, não. Tá? Quando fala dos tímidos, fala daquele que tem vergonha de se pronunciar como evangélico. Sim, era isso que eu aprendi. E se posicionar como tal. Ele é evangélico na igreja, mas em casa, no trabalho, na faculdade, com os meios dos amigos, ele tem vergonha de dizer quem ele é. Ele é quase um super-herói, que gosta de identidade, né? É isso aí. Mete uma máscara e uma capa e esconde a identidade real. Amém, gente? Nós vamos parar por aqui por hoje. Semana que vem a gente volta. Eu vou abrir aí para 6 minutos aí para perguntas. 6h30, 9h30 a gente fecha. Hoje não deu para mim entrar no... Segura um pouquinho, Cláudio. Hoje não deu para mim entrar aonde eu queria entrar, que eu preparei para vocês. Está aqui, ó, só essa linha aqui que eu ia entrar hoje. Está vendo isso aqui? É tudo texto. Ó. A arca é a igreja, Cristo também é a igreja. Eu ia provar para vocês, começando aqui, terminando aqui. Depois tinha tudo isso aqui. Hoje não deu para mim mergulhar para vocês, mas devagarzinho a gente vai fazer exegese das partes. Importante é onde tem Cristo no Antigo, depois tem muita coisa para a gente compartilhar aí. Tá? Fala, Cláudio. Pastor, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que uma das testemunhas poderia ser Enoque. Tem algum fundamento bíblico sobre isso? Por isso que você ouviu pessoas dizendo. É por isso que você já ouviu pessoas dizendo, não a Bíblia dizendo. Ah, tá, entendi. O único fundamento que se diz é que andou Enoque com Deus e ele sumiu. Sim, entendi. A Bíblia não deixou... Porque algumas pessoas falam em relação a ter sido arrebatado, não ter morrido, por isso poderia ser ele. Mas aí, gente, veja bem, vou repetir mais uma vez. Tudo que dizem que não tem base bíblica são só dizeres teológicos. Ok? Entendi. Sim. Quando se tem embasamento bíblico, eu fico com o que diz e eu fico com o que a Bíblia diz. Com o que a Bíblia diz. É isso aí. Então, sempre tendo isso. Entendeu, Cláudio? Sempre tendo isso em mente. Que o que diz aqui... Por isso que eu falo, gente, nem tudo que eu acredito e falo, tá? Vocês têm que pegar ao pé da letra. Mas pegue tudo que eu mostro para vocês dentro da Bíblia ao pé da letra. E mergulhe estudando nela. Pegaram? Sim. Nem eu. Pastor Wanderson, não. Só fale, eu também. Eu não sou o detentor de toda a verdade. Ainda estou pedindo pela misericórdia que ele se revele ainda mais para mim. Por isso eu estou há mais de 20 anos. Continuo estudando.
as Sagradas Escrituras. E não parei. Pegaram? Então, assim, sempre entendam isso. As pessoas, o que ouviu dizer foi o que nos trouxe até aqui. Mas o que daqui para lá, o que nos trouxe até aqui, não é suficiente para nos levar até onde Cristo quer nos colocar. Todos os meus, a maioria, tá? Dos meus amigos estão onde estão. E eu caminhei. Por quê? Eu decidi mergulhar e crer naquilo que Deus promulgou para a minha vida. E decidi acreditar na palavra, no que a Bíblia diz. Ok, gente? Obrigado, Cláudio. Amém. Amém. Vai, gente, manda aí. Pastor. Fala aí, Luiz Augusto. Primeiramente, desculpa, mas eu tô aqui me doendo para perguntar, né? Porque eu li esse versículo e queria tirar a dúvida do senhor, né? Tem alguns dias que eu li e a aula hoje o senhor botou bem, foi bem fácil. Na vinda de Moisés e Elias. Deu uma travada aí, tá? Senhor? Desculpa. Deu uma travada. O senhor foi bem enfático na situação da vinda de Elias e Moisés aqui no Apocalipse. Mas eu vi aqui no Judas, no capítulo 1, versículo 9, fala aquela situação da batalha do arcanjo Miguel com o diabo em relação ao corpo de Moisés. Aí, nesse caso, ele não morreu. Como que está a situação? Essa seria a minha pergunta. Eu estava com dúvida, né, em relação a isso. Lembra que eu já falei? Eu falei lá na introdução bíblica. Vocês esqueceram. Lembram, gente? Quem pode responder aí? Pastor, a carta de Judas foi incluída na Bíblia, mas não está. Né? Não é a carta de Judas. Alguns versículos, especialmente esse, foi um acréscimo tirado do apócrifo e colocado. Não existe no original. E eu falei, foi a mesma pergunta que o Rodegueri fez lá no início também, lá de introdução bíblica. Entendeu? É verdade. Lembrei aqui, mas... Foi dos apócrifos. Eu sei que às vezes vai dar esse nó. Muita informação, acaba esquecendo. É natural. Tá? Porque, e outra coisa importantíssima lembra que a gente está estudando e falando sobre a língua. Nós precisamos mergulhar. Quando for assim, pega o texto. A Flavinha me pediu esses dias dicionário. É importantíssimo você ter um dicionário para você estudar. Por quê? Algumas palavras, na nossa tradução, se aproximam, mas não é a realidade. Por exemplo, lembra que eu usei o exemplo para vocês? A carta de Jonas, e deparou Deus um grande peixe. Deparar no nosso dicionário quer dizer ser pego de surpresa. Então, está contradizendo que Deus foi pego de surpresa. Como pode isso? Deus foi pego de surpresa por um grande peixe? Entendeu? Então, é importantíssimo você ter um dicionário, que nem tudo. E assim, gente, não dá para me mergulhar nos detalhes com vocês aqui, porque senão vocês vão, de fato, surtar. Eu estou falando isso porque é paulatino. Eu tenho que ir em doses homeopáticas, devagar, solto aquilo que está... Porque o nosso espírito tem que estar preparado para isso também. E quem prepara o nosso espírito? O Espírito Santo. Para recepcionar essa palavra e recepcionar um determinado estudo, ou texto, ou versículo, e trazer o entendimento, a interpretação. Porque é ele o intérprete maior das Escrituras. Amém, pessoal? Agora, a Bíblia diz, ela não é enfática em dizer que Moisés viu a morte, até porque nós ouvimos falar a vida toda que a morte durou até Cristo.
E nós vemos lá em Romanos que a morte durou até o reinado da morte durou até Moisés. Não é isso? Alguém pode achar esse texto aí para mim? Que é Romanos, capítulo 10, eu acho. Capítulo 5. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está vendo que Adão era a figura de Cristo? Pegou? Então, a morte reinou até Moisés. Não foi até a vinda de Cristo. Por ele venceu ela. Cristo venceu ela. Acabou com o poderio dela, mas o reinado dela terminou em Moisés. Entenderam, gente? Pegou aí, Luiz Augusto? Respondeu? E aí eu posso mostrar para vocês, respondeu. eu posso mostrar para vocês que a morte é o próprio veneno do diabo, escrito dentro da palavra. Brabo, né? Próxima pergunta, gente. Pastor, parte do seu. Vai, Gilson. Pastor, o senhor pode me tirar uma dúvida aqui rapidinho, que eu estava lendo, foi ontem, em Gênesis, capítulo 14, e disse Deus, haja luz no firmamento do céu para dividir dia e noite, e que sejam por sinais. No 16, quando Deus, né, fala que criou os grandes luminares como o sol e a lua, e na última fase também ele fez também as estrelas. Esses sinais nós podemos colocar quando Jesus nasceu, os magos, né, seguiu as estrelas, podemos colocar assim? Não. Não? Sejam eles por sinais, porque o sol e a lua e os dias é para separar. O tempo foi criado para o homem. Tá? Isso foi realmente para dividir. Porque Deus criou a Terra na eternidade, perfeito? Tudo ele fez na eternidade, então agora o sol e a lua é um simbolismo de Cristo e a igreja, a lua representa a igreja e o sol representa Cristo, tá? Mas isso ele deu por sinais e tempo, então ele cria o tempo para o homem, para a raça humana. Quando eu digo homem, parece meio machista, não? Mas para a raça humana. Então, isso seja por sinal de quê? Sinal de nascimento, vivência e morte. Sinal das marcas do tempo na nossa vida, na existência e na história. Entendi. Entendeu? Obrigadão. Ali se refere mesmo ao tempo, porque Deus não criou o homem para o tempo, mas criou o tempo para o homem. Tanto é que dali para trás o tempo não existia. A separação, dia, noite e tal. Dentro os sinais para demarcar, né? o tempo Cronos. Beleza, Gibson? Beleza, meu pastorzão. Obrigado. Vai lá, gente. Última pergunta. Não tem última pergunta, então vamos fechar a aula.
Oh, meu Deus, vocês são a bênção, gente. Bom, gente, vocês estão gostando da exegese bíblica? Hã? Sim. Top demais. Sim, pastor. Fantástica, né? Bom, semana que vem eu vou tentar falar um pouquinho da arca, né? Vou tentar falar um pouquinho da arca e vamos caminhar para a gente aplicabilidade. Um pouco, eu já comecei, eu antecipei falando semana passada, um pouco sobre o texto e contexto, né? Porque isso não pode nunca estar incompreendido. Então, eu vou startar a aula aqui e falar um pouquinho sobre a arca, texto e contexto, ok? Porque todo texto sem um contexto é um pretexto. Pegou? Para falsas doutrinas e para falsas heresias. Ok, gente? Mantenha sempre, espinha dorsal, Bíblias. Ok? Mantenha sempre Bíblias, que é o fundamental. E aí, o que mais eu posso fazer? Orar e pedir ao Espírito Santo para sentar do lado e deixar ele lhe interpretar, trazer luz às Escrituras Sagradas, revelações, o Espírito que há por detrás da letra. Amém, gente? Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até semana que vem com a graça do Eterno. Vou pedir, Joel, ora para nós aí para fechar a aula. Você falou muito na aula hoje. Boa, pastor. Para fechar a aula de hoje. Amém. Irmã Andréia, Deus abençoe, viu? Te abençoe também, pastor. Amém. Graça e paz. Irmã Lúcia, Deus abençoe a todos. Bom descanso. Vamos falar com o Pai. Ora, Joel. Amém. Vamos orar. Senhor, eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Senhor, por essa aula, Senhor, abençoada, a qual o Senhor nos tem dado entendimento, Deus, através da vida do nosso pastor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um, cada família, Senhor, representada. Continua, Senhor, nos abençoando, Deus, nessa caminhada, abrindo, Pai, nosso entendimento. Deus, nos graças, Senhor, para buscarmos, Senhor, sobre a tua palavra. É que eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Joel. Oração poderosa. Deus abençoe, gente. Bom descanso, boa noite. E que o Espírito vá no aba do fígado de vocês e aperte até vocês cair da cama para poder ler Bíblia e orar. Vai, Paulinha. Deus abençoe, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Pai do Senhor.